Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Numa escala de 0 a 10? Maravilha. Então vamos estudar. Aqui do Tratado dos Evangelhos. Quem tiver o livro está na página 673. Parábola dos talentos. Eu não sei vocês, mas quando eu leio empolgadamente, com o corpo e com a emoção, eu me lembro depois muito mais fácil. É com vocês assim também? Então me acompanhem. Parábola dos talentos. Será ainda semelhante a um homem que, para viajar para fora do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um deles, e depois partiu. Então, 5, 2, 1, ok? Vamos lá. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu, negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, saiu, fez uma cova na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se do que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 e disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui estão outros 2 que ganhei. Então disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu Senhor. Ao se aproximar finalmente o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, pois, atemorizado, fui ocultar debaixo da terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Devias, portanto, ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e quando eu viesse, receberia pelo menos com juros o que é meu? Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulos 25, versículos 14 a 30. Como dizem, palavras da salvação, né? Amém, que assim seja. Passo a palavra, então, para Emídio, que fará a palestra nesta noite, e a sua interpretação. Muita paz, que Jesus os abençoe.
Meus irmãos, muita paz. Eu sempre gosto que a Marisley leia, porque o entusiasmo que ela lê e interpreta já gera uma... né? Eu sempre peço. Ontem mesmo eu fiz a palestra no Radiação e eu pedi, Marisley, vem ler aqui. Ontem eu falei sobre a parábola do filho pródigo. Eu vou comentar essa parábola com a parábola do filho pródigo, né? Eu gostaria de desejar a todos muita paz, muita luz e fazer aqui uma homenagem ao meu querido Kleber. Levanta aí, Kleber. Vem cá, chega aqui por gentileza. Kleber leu esse livro, me estimulou. Chega aqui. Eu já falei com ele para te convidar para fazer palestra aqui, né? Eu estou à disposição, realmente é uma falha minha, mas eu vou me colocar à disposição da casa. Eu venho sempre assistir. O meu vínculo com essa casa, professor, é desde 1967. Eu sou do Centro Espírita Eurípides Barçanufo desde a barriga da minha mãe. Mas em 67, a evangelização lá sofreu um estágio de paralisação em função do evangelizador ter desencarnado. E até a nova evangelizadora aparecer, que foi minha irmã, ela foi preparada para isso, então eu passei a ser evangelizado aqui pelo Edmilson, filho do fundador da casa, o seu Joaquim. Então eu tenho muito do Sheila comigo, inclusive nas minhas palestras. Que bom. Viu? E o professor Emílio fala que eu o motivei a escrever o Tratado dos Evangelhos. Nada disso. A espiritualidade mandou e ele obedeceu. É simples assim. O Kleber leu essa obra e depois ele disse para mim, o seu livro, que não é meu livro, o livro de Jesus, é científico. Porque nós usamos de todas as ciências humanas para interpretar as passagens de Jesus. A medicina, a psicologia, a astronomia. Então eu queria uma opinião dele. Estou preparando um outro que é estímulo dele, que é Atos dos Apóstolos, mas estou terminando um outro antes de começar Atos, que é o compêndio da Bíblia. O resumo de todos os livros da Bíblia. O professor Emílio ligou e falou assim, eu estava pensando em escrever sobre o Atos dos Apóstolos, mas eu estou achando que não cabe mais. Eu falei, olha, ou o senhor escreve, ou ninguém vai escrever. Eu falei, é assim? Eu falei, é. Foi, então, eu vou escrever. Eu falei, faz bem. Isso é chantagem, né, gente? É chantagem, né? É chantagem. E ele vai prefaciar o livro Atos dos Apóstolos, que eu vou terminar. Essa semana eu concluo o compêndio da Bíblia, os 73 livros da Bíblia, resumidos, né? E depois vem Atos. Aí depois vem Atos e você vai fazer o prefácio. Será uma honra, nem sei se estou à altura não, mas será uma honra, e se Deus me der engenho e arte, igual ele deu, não precisa ser igual de Camões, não, basta assim para o Kleber mesmo, farei com muito orgulho e alegria. Que bom. Vou sentar ali para ouvir sua palestra, não vou atrapalhar aqui. De palmas para ele. Não, não mereço. Obrigado, Kleber. Eu sou seu fã, viu? Ele leu esse livro rapidamente. Ele leu esse livro primeiro que eu. Falei, Kleber, você já leu o livro? Já li e estou relendo. Falei, misericórdia, o livro 900 páginas, né? E seu livro é científico. Falou, valha-me Deus, a responsabilidade. Eu liguei para ele para falar sobre Atos. E vocês viram como é que ele disse, ou você escreve ou não vai ter. Eu falei, misericórdia, né? Mas aí veio uma inspiração para escrever o resumo dos livros da Bíblia. A Marisei está preparando aí a apresentação. E até o final dessa semana que vem, a gente conclui, Kleber, esse trabalho, né? Muito bem. Uma notícia sobre o tratado, Kleber. Mais de 300 centros espíritas pelo Brasil já estudam essa obra. Claro que com auxílio das obras espíritas. Nessa obra nós temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, que trata por exemplo, vamos falar hoje das parábolas, das 34 parábolas de Jesus. 34. No Evangelho segundo o Espiritismo só tem 5 parábolas estudadas. Porque o objetivo de Kardec não foi
estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, existem 29 passagens de curas de Jesus. No evangelho só tem, segundo o Espiritismo, só tem 8. Então, nós precisamos estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, para poder termos uma visão completa da vida e obra do nosso Senhor. Então, nós temos uma quantidade pelo Brasil e fora do Brasil de centros espíritas estudando, claro que com o auxílio do Evangelho segundo o Espiritismo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, dentro dessa ótica, desse trabalho kardeciano do Tratado dos Evangelhos. O compêndio da Bíblia vai ficar pronto, e depois a gente aí retoma, Kleber, Atos dos Apóstolos. Muito bem. Gravar os números. Um homem rico ia viajar para uma terra distante e chamou 3 dos seus administradores. A um ele deu quantos talentos? 5. A outro, 2. E a outro, 1 talento. 1 talento era muito dinheiro. Vamos dar um exemplo assim grosseiro. Cada talento equivaleria a 100 moedas de ouro, cada talento. Então, a um ele deu 500 moedas de ouro. Era a fortuna que ele tinha. A outro ele deu 200 moedas de ouro. E a outro 100 moedas de ouro. E disse, administrem. Foi para terras distantes. E um dia ele voltou, porque sempre volta para cobrar. O que você fez do talento? Talento era uma moeda. Mas a gente pode transladar também a palavra talento como bênçãos. Inteligência, família, meio social, profissão. Tudo isso é bênção, e bênção é talento. E receberam esses talentos, segundo a capacidade, a competência. Ele voltou e cobrou, porque cobra. Muito será pedido a quem muito se houver dado. Aí o primeiro, que recebeu 500 moedas de ouro, devolveu 1000 moedas de ouro, dobrou. O segundo, que recebeu 200 moedas de ouro, dobrou, devolveu ao Senhor 400 moedas de ouro. E o outro ficou com medo, porque o administrador, o dono, era um homem exigente, e resolveu enterrar os talentos. Pegou os talentos e devolveu as mesmas 100 moedas de ouro. Senhor, eu enterrei, porque eu tive medo. O medo é o maior obstáculo do ser humano. O professor Emílio Miri Lopes, no seu livro Os 4 Gigantes da Alma, nos últimos momentos de sua vida, ele chamou seus discípulos e lhes disse: tirem o sexo do centro da vida psicológica do homem. Freud não tem razão. E coloquem no centro da vida psicológica do homem o medo. Porque o ser humano faz ou deixa de fazer alguma coisa pelo medo. E foi o medo que fez com que aquele servo enterrasse os talentos. E o administrador questionou: você nem colocou no banco. Você enterrou. E mandou tirar o que tinha dado a ele para dar àquele que tinha mais talentos. O que significam as trevas exteriores? As dores da consciência.
o estacionamento espiritual diante da evolução intelectual e moral. Mas agora nós queremos inverter a parábola. A parábola dos talentos, só a parábola dos talentos, dá para escrever uma obra desse tamanho. Só a parábola dos talentos. A parábola do filho pródigo dá para escrever 2 volumes de uma obra dessa. Vamos provar? Porque você pode analisar uma parábola dessa dentro da visão teológica, sociológica, cultural, econômica, jurídica, psicológica, emocional. Cada parte dessa seria um capítulo. E se não passar de 1000 páginas, porque aqui não tem 1000, aqui tem 864 páginas. Cada parábola de Jesus pode ser analisada de diversos modos. Espero que no futuro os novos estudiosos do Evangelho possam fazer novos tratados. Tem gente que recebe muito talento e enterra os talentos. Tem gente que recebe um único talento e multiplica. Tem gente que recebe um talento e multiplica por 100. Tem gente que recebe 5 e enterra os 5. Mas Jesus não tratou disso. Mas se ele fosse repetir essa parábola hoje, talvez ele invertesse. Porque o que acontece é que nós recebemos muitas bênçãos, nós recebemos muitos talentos. E o que nós fazemos com eles? O que nós fazemos com as nossas famílias? Com os nossos amigos? Com a nossa sociedade? Com a nossa saúde? Tem gente que daria toda a fortuna, eu conheço gente que daria toda a fortuna para poder voltar a enxergar. Que daria tudo o que tem para poder raciocinar melhor, porque sofre de paralisia de AVC. Então nós recebemos muitas bênçãos. Mas ao contrário da parábola, que 2 dobraram e um enterrou, tem sido feito diferente. É comum nós encontrarmos pessoas que recebem poucos talentos e multiplicam. Foi feita uma pesquisa, Kleber, dos juízes federais. Juiz federal, tem o juiz estadual e o federal. Quase todos vieram de escola pública. Passar no concurso para juiz federal não é fácil. E a gente sempre pensa que o juiz federal estudou nas maiores universidades mais caras do Brasil. Não. Estudaram ensino fundamental em escola pública, ensino médio em escola pública. E passam em concursos. Nosso Ministério Público aqui, Ministério Público, tem muitos promotores de anicuns. Porque se pensa que estudar na capital, o curso de Direito é melhor do que quando se estuda no interior. Não, quem faz a faculdade é o aluno. Quem faz a faculdade é o aluno. E ainda vem o pai, através da doutrina espírita, nos trazendo um Divaldo Franco, que não fez curso superior, o maior orador de todos os tempos, de uma cultura poliglota. Aí vem o Chico, também, que foi o médium que recebeu
tantos e tantos intelectuais da espiritualidade. Mas o próprio Chico leu milhares de livros também. Os espíritos precisavam de um médium que pudesse entender tantas informações científicas. Entender a obra de André Luiz, por exemplo. Então, muitas vezes nós recebemos bênçãos e as enterramos. Não aproveitamos as oportunidades por medo, por ingratidão, por preguiça. Servo mau e preguiçoso. Eu costumo dizer, Kleber, que eu recebi um talento. Conheço pessoas, conheci, alguns já desencarnaram, que podiam fazer esse trabalho muito melhor. Aí pegou o último da fila, já que ninguém quis. A espiritualidade pegou o último da fila para fazer, vai você, porque já que ninguém quer, eu falei, meu Deus, olha que eu dou conta. Eu levei 20 anos para fazer. Eles levariam 6 meses. Conheço gênios da nossa doutrina, estudiosos, que não escreveram um livro. Que podiam fazer uma obra dessa em 6 meses. Como eu não sou o primeiro da classe, eu levei 20 anos. Eu sou aquele que recebeu um talento. E graças à misericórdia divina, tem multiplicado. Leva tempo, mas tem feito. Mas muitas vezes Deus, vamos provar que Ele nos dá muitos talentos. Na parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Era um homem de patrimônio. O filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo estava descontente e pediu a parte da sua herança, que não era obrigação do pai, porque a herança se herda depois que o autor da herança desencarna. Mas o menino queria. E como ele deveria ser, pela parábola de Jesus, o queridinho do papai, o pai vendeu a parte dele e deu todo o dinheiro, que não era pouco, para o jovem. Olha aí, Deus dando tanto talento para um. O que esse jovem fez? Ele foi para um lugar muito distante. E lá ele não soube administrar, caiu em tentações, envolveu na luxúria, com meretrizes, e perdeu tudo o que tinha. E aquela região foi assolada por uma fome, consequência de um sofrimento coletivo em decorrência de uma população que não estava sintonizada com Deus. Lendo a Bíblia, a gente entende o que o povo de Israel passou quando não era obediente às leis divinas. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia para nós entendermos como é que funciona o mecanismo de justiça das leis do nosso Pai. Precisamos ler a Bíblia. O Antigo Testamento, que é o trabalho histórico, e o Novo Testamento. Estudando as cartas de Paulo, a gente percebe a grandeza desse espírito. Precisamos estudar as cartas de Paulo, de João, de Pedro. Precisamos ler Provérbios, Eclesiastes, os profetas, Elias, Eliseu, Isaías. Precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia dentro da ótica espírita que nos liberta, a visão espírita. E o rapaz viajou e perdeu tudo, toda a herança. Tem gente que enterra o talento e tem gente que destrói os talentos.
destrói as bênçãos de Deus. Destrói a própria vida. Destrói a vida dos outros. Causa danos morais ou danos materiais aos outros. Olha os escândalos. E o rapaz destruiu os talentos. Claro que ele não saiu dali com a intenção de destruir, mas ele não suportou as tentações. E foi trabalhar com os porcos. Um trabalho humilhante, porque os judeus não comiam carne de porco. Quem comia carne de porco eram os romanos. E ele foi trabalhar com os porcos e não podia nem comer os alimentos dos porcos. Comia o alimento do que sobrava, da segunda categoria. Passava fome. E o jovem disse, puxa, o Evangelho fala que ele caiu em si. Emmanuel tem uma mensagem que se chama caindo em si. Cair em si é perceber a sua realidade espiritual, se arrepender dessa realidade sofrida e levantar e prosseguir a caminhada sem olhar para trás. Ele disse, os empregados do meu pai não passam fome. Vou dizer para o meu pai que eu pequei contra o céu e contra ele, que eu não mereço ser chamado de filho dele, e que eu quero ser o empregado dele. Saiu daquela região longínqua, foi até o pai. O pai viu de longe, e foi ao encontro do filho. E o filho agarrou no pescoço do pai e disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E eu gostaria que o Senhor me recebesse como seu empregado para que eu pudesse trabalhar. O pai abraçou-o emocionado, pediu que trouxesse uma túnica, uma roupa para ele, um anel da família, e uma sandália confortável. E mandou matar um novilho gordo para festejar. Porque o filho estava morto, perdido, mas agora reviveu e se encontrou. Enquanto a festa ocorria, o irmão mais velho, vendo aquele movimento, perguntou a alguém, o que está acontecendo? Teu irmão voltou e seu pai está comemorando a volta dele. Não vou entrar. Não vou entrar. O pai foi avisado, ele saiu, foi ao encontro do filho. E o filho reclamou. Pai, eu estou aqui há tantos anos, e o senhor nunca mandou matar nenhum cabrito para mim, para comemorar com meus amigos. Agora o senhor está festejando o retorno de uma pessoa que não merece. Meu filho, você sabe que o que é meu é seu. O seu irmão estava morto. Estava perdido. Porque destruiu os talentos. Dentro da análise teológica dessa parábola, o pai é Deus. Os filhos somos nós. Mas ali tinha dois filhos com problema. Um, que destruiu todo o patrimônio, e o outro, que pensava como empregado, Kleber, e não como filho. O filho mais velho pensava como empregado, e não como filho. Nós não somos empregados de Deus. Nós não somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e aí nós temos muita coisa. O universo nos pertence.
Aí Deus passando os espíritos puros para construírem, edificarem planetas, satélites, galáxias. Trilhões de planetas, bilhões de galáxias. A mente humana não comporta a criação divina, não concebe a criação divina. Ali tinha um que destruiu os talentos. A Bíblia fala, alguns patriarcas doaram suas heranças em vida. Arão, por exemplo. Mas não é o padrão. O padrão é herdar depois que a pessoa morre, o pai, a mãe. Se você observar o lado cultural, o pai errou. Porque sabia que o filho mais novo era irresponsável. O pai errou. O irmão mais velho errou também, porque não soube se comportar como filho e não teve compaixão. E o filho mais novo, porque era irresponsável. A parábola não deveria ser parábola do filho pródigo, e sim parábola do filho irresponsável. Porque o pródigo é aquele que é generoso, que doa. Os dois filhos se assemelham àquele servo que recebeu um talento e enterrou. Mas Deus, na parábola do filho pródigo, demonstra a generosidade. Nós recebemos muito mais do que merecemos. E muitas vezes nós escolhemos provas que não as suportamos. Aquele ditado que diz que Deus não dá fardos pesados em ombros leves, não é verdade. Não é verdade. Muitas vezes o espírito, no plano espiritual, pega uma prova que ele não dá conta. Como Judas, por exemplo. Ele pediu a missão de entregar Jesus, não suportou, se suicidou. Às vezes você pede uma prova que você não dá conta. E fraqueja. E tem que reencarnar de novo para poder aprender a pedir, a escolher. Isso aqui eu dou conta. Às vezes Deus coloca fardos pesados em ombros leves, porque o espírito não soube escolher. Mas Jesus vem dizendo, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Com Jesus, o fardo é suave. O jugo é leve. E é aí que precisamos da oração, da sintonia, da proteção espiritual, para podermos aguentar a prova ou a expiação que nós pedimos. As parábolas de Jesus são ensinos profundos. Ele falava de coisas profundas do reino dos céus, por exemplo. Através dessas histórias, para que o ser humano pudesse entender verdades eternas. Algumas, ele as interpretava aos discípulos, mas não interpretava para o povão. Com a doutrina espírita, nós temos a condição, pela lente espírita, de entender o Evangelho em sua plenitude. Mas não nos orgulhemos disso. Porque o estudo do Evangelho é ilimitado, jamais se esgota. As verdades de Jesus não se esgotam. Mas há algo superior aos ensinamentos de Jesus. Há algo superior aos ensinamentos de Jesus. O que é superior no Evangelho aos ensinamentos de Jesus? O que é superior ao Sermão da Montanha? O que é superior às parábolas de Jesus? Seus exemplos, sua conduta, a conduta do Mestre,
As ações dele são infinitamente superiores a tudo que ele falou. E é aí que precisamos entender os ensinamentos que libertam, mas para seguir Jesus temos que imitá-lo. E imitá-lo é o que ele faria em meu lugar. Os ensinamentos de Jesus nos libertam da ignorância, mas os seus exemplos nos dão coragem para agir. Se Jesus fez isso, eu também vou fazer. Precisamos estudar os evangelhos, não apenas suas palavras, mas sua conduta, a sua maneira de agir. É linda, é algo assim. Nós vamos viver milhares de anos e não vamos entender. Jesus é um grande mistério. 20 anos estudando e muito mais, talvez em outras vidas. O que é que eu sei sobre Jesus? Nada. Nada ainda é muito. Menos que nada. Então nós precisamos entender essa alma. E temos coragem para agir. Porque o grande problema é o medo. E a coragem. Aquele jovem teve que ter coragem para assumir que ele errou. Arrependimento vem de coragem. Mudança de conduta vem de coragem. E coragem é bom ânimo. É fé. É fé. É momento de alegria, meus queridos. A humanidade está triste. Uma vez uma amiga minha me disse uma coisa que eu fiquei impressionado e disse, vou falar e divulgar isso. Ela disse, eu tenho todas as razões do mundo para ser uma pessoa grata. Porque eu recebi todas as bênçãos e muito mais do que eu sonhei. Mas, Emílio, eu não sou uma pessoa alegre. Eu sou triste. A grande pandemia da humanidade não é a depressão. É a tristeza. Depressão é a tristeza crônica. É a tristeza que não tem esperança. O nosso problema é falta de alegria. Nós não temos alegria de viver. E a tristeza nos leva ao abismo do medo. Ter uma vida triste. Mas de onde vem a tristeza? Da falta de gratidão diante das bênçãos recebidas. Nós temos tudo para sermos pessoas alegres. Alegres. Alegria de viver em Goiânia. Alegria de ter um corpo saudável, ou mais ou menos saudável, que nos permite fazer tantas coisas. Alegria da amizade, quando eu vi o Kleber ali, meu coração pulsou. Isso é alegria. O Kleber me trouxe alegria para falar aqui hoje. Estou falando sério. O Kleber me trouxe alegria. Alegria com as coisas reais. Nós temos muita coisa. Agora tem um netinho de 8, 9 meses. Ali não é nem alegria, ali é a fonte da alegria, da felicidade. O Heitor. E vou dedicar o livro Compêndio da Vida aos meus netos da Bíblia. A Cecília e ao Heitor. Dedicar às crianças lerem a Bíblia. Temos tanta coisa boa para sermos alegres. Sabe por que não somos alegres? Porque nós nos comportamos como empregados de Deus.
Isaac Newton diz uma coisa que eu acho interessante. Que Deus não é Deus. Porque Deus tem servo e tem adorador. Deus é pai e pai tem filho. E filho é diferente de empregado. Nós temos que mudar a cabeça, a mentalidade. Deixarmos de ser servos para sermos filhos. E o filho sente o amor do seu pai. Quando você se sente filho, você sente o amor de Deus. A gente nunca mesmo. Se tem uma coisa que é impossível, é nós compreendermos totalmente Deus. Podemos entender a sua natureza quando tivermos num nível mais evoluído. Mas Deus sempre nos reservará, até para os espíritos perfeitos, muita coisa para aprender. É infinito, como é eterno. Então, Deus é generoso, o nosso Pai é generoso, nos dá até muito além do que nós merecemos. Mesmo que enterremos seus talentos, e soframos pelas trevas de uma consciência ultrajada, sempre a misericórdia divina nos renova, porque a lei do progresso não permite que nenhuma das ovelhas se perca, nenhuma. Nós estamos, entre aspas, condenados a sermos perfeitos. Ninguém pode desistir de não existir como espírito. A única fatalidade que existe é a evolução espiritual. Ninguém pode desistir de evoluir. Pode estacionar por 1000 anos, por milhares de anos, mas não por toda a eternidade, cujos milhares de anos nada representam, é apenas um segundo diante da eternidade. Então vamos estudar as parábolas de Jesus. Vamos analisar o seu comportamento. Vamos tomar coragem para agir. Senhor, o que é que o Senhor faria em meu lugar? Ou o que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que o Senhor nos ensina? Mas o que é que o Senhor exemplificou? É momento de nos levantarmos e mesmo diante do sangramento, das hemorragias de séculos, tocarmos em Jesus e dizer, eu sou feliz. Porque eu sinto o amor de Deus. Eu sou feliz. Porque eu sinto esse amor. E esse amor é um tesouro inextinguível. É o maior de todos os talentos. É o reino dos céus. Reino dos céus é o amor de Deus. É o amor do nosso Pai. Então, meus irmãos, a partir de hoje vamos cantar. Mesmo diante das arenas do mundo, cantar hinos de alegria e de gratidão. Porque nós temos tudo para sermos pessoas otimistas, contentes e felizes. Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós somos amados por Ele. Nós somos projetos dEle. E o que Ele faz não falha. Projeto de Deus não falha. Então nós estamos destinados a sermos projetos de Deus, porque somos e sermos espíritos puros. E para finalizar, para cada espírito inferior nesse universo, existem trilhões de espíritos puros. A regra no universo, no mundo corpóreo e extracorpóreo, não é a inferioridade espiritual, é a perfeição espiritual. Só que se você for numa cidade e entrar no hospital e ver todo mundo doente, você vai dizer, está todo mundo doente, porque está no hospital. Não imagina que a maioria daquela população é de gente saudável. Para cada espírito doente, que ainda está numa mediana evolução ou inferior, existem trilhões de espíritos puros.
incontáveis espíritos puros, porque essa é a regra nesse vasto continente universal do mundo físico e do mundo espiritual, que é infinitamente maior do que qualquer universo físico. Muita paz a todos, e que o nosso querido Mestre, e que o nosso amado Pai, nos levante da convivência com os porcos, e faça com que nós tomemos coragem de devolver os talentos e dizer, aqui está, eu dobrei o que o Senhor me deu. E é assim que nós vamos fazer quando nós sairmos daqui. Senhor, eu vim desse jeito, estou voltando aqui, estou aqui, E nós por sermos espíritas, só por conhecermos a doutrina espírita, nós já temos muito para entregar a Deus. Muita paz a Deus, muita paz a todos.